Apresentação Cláudia Dutra. Pois é, e nós estamos aqui para cumprir o nosso combinado da semana passada. Nós nos despedimos de vocês naquele programa especial do Movimento Espírita em Foco, falando que haveria uma segunda parte, uma continuação dos depoimentos que vocês já assistiram. Dessa vez vocês vão conhecer a atual diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Mas nós queremos começar esse bate-papo da tarde de hoje de uma forma diferente, porque nós temos o Clube da Fraternidade, que já agradece todas as semanas a participação de vocês, que mantém a nossa programação espírita no ar 24 horas, mas não podemos nos esquecer dos companheiros que ao longo dos anos vêm garantindo a sustentabilidade da rádio com doações espontâneas nos momentos em que nós estamos mais aflitos. Nós sabemos que Geraldo de Aquino, a equipe de Paulo de Tarso, está sempre à frente do nosso trabalho, e aí chega uma doação de alguém que anonimamente ou não nos socorre exatamente naquilo que nós estamos necessitando. Então nós queremos hoje, nesse programa especial, agradecer a você que faz a sua contribuição, mesmo sem fazer parte do Clube da Fraternidade. Agradecer a você que frequenta, por exemplo, os almoços da assistência Paulo de Tarso. E lá sempre é feita uma arrecadação que chega às tesourarias da Rádio Rio de Janeiro. A você que frequenta o Grupo Espírita Anália Franco, que manda para nós a listinha com os nomes dos doadores e a contribuição. Agradecer ao Instituto Espírita Bezerra de Menezes, lá de Niterói, antiga sede da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que desde a época em que era federação, sempre nos manteve recebendo recursos doados por vocês. Nós queremos agradecer ao Segundo Seu de Nilópolis, que todos os anos realizam um domingo especial que ajuda na manutenção da nossa programação e que mensalmente nos socorre também com doações. Queremos agradecer ao Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo, à Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que faz anualmente um feirão, já de alguns anos, que beneficia a Rádio Rio de Janeiro. Esse ano nós não teremos feirão, mas nós vamos ter um outro evento, aguarde, realizado por pessoas que são ligadas a esses feirões, que são aqui da diretoria da rádio, também para cumprir com essa ausência desse recurso que nós não poderemos nesse ano tão atípico. Então nós queremos dizer a você que você fique conosco. Você tem a oportunidade hoje de conhecer quem são os diretores da Rádio Rio de Janeiro, por que eles estão aqui, como eles chegaram aqui, por que se mantêm como conselheiros da rádio e fazendo parte da diretoria. O nosso trabalho é voluntário e alguns anônimos, outros não, mas nós estamos aqui porque o nosso coração também quer acalentar o sonho de Geraldo de Aquino de há quase 50 anos atrás. Então você faz parte desse sonho, você caminha conosco esses anos todos. E nós queremos, depois que sairmos daqui, que outros estiverem ocupando os espaços dessa diretoria, que você continue, porque não é por nós. É pela Rádio da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir. É por esse sonho de poder levar a divulgação da doutrina hoje a todos os espaços do planeta, porque se você não sabe, hoje nós estamos nas redes sociais e somos ouvidos em vários países do mundo. A Rádio Rio de Janeiro não é só mais do Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro é do mundo e de todos os estados do nosso Brasil. Nós temos contribuintes e colaboradores de outros estados, a quem nós agradecemos também. Então fique conosco, acompanhe os depoimentos de todos nós e você vai conhecer quem é essa diretoria que com você mantém a Rádio da Fraternidade no ar. E a nossa rádio, o tempo passa, está completando 49 anos de existência, 24 horas no ar. E existe uma história por trás disso tudo que é muito interessante,
E neste momento eu vou falar sobre a minha história, como é que eu cheguei na rádio, né? E a grande maioria dos diretores hoje, dos nossos conselheiros, que somos todos voluntários, né? Chegamos aqui pelas mãos do nosso querido Gerson Simões Monteiro. O Gerson trabalhou aqui 33 anos e num belo dia ele nos arrebanhou em algum lugar desse movimento espírita, dessas nossas atividades, e nos trouxe para a rádio. Eu chego na rádio para visitar e depois de você conversar com o Gerson e conhecer a rádio, você não consegue mais sair. Todos ficamos, somos vários, né? Como eu já disse. E ao longo desses 17 anos que eu estou, eu passei por várias funções, né? Dentro do conselho e na direção da rádio. E a minha especialização é administração. Então eu fui o diretor administrativo durante vários mandatos. E quando o Gerson retornou como presidente, ele me convidou para ser o vice-presidente dele. E nós achávamos que íamos ter aí 3 anos de mandato corridos. E no primeiro ano o Gerson ficou doente, acabou vindo a desencarnar. E o vice-presidente, este que vos fala, Roberto Vitorino, tive que assumir a presidência de imediato, interinamente, e logo em seguida fizemos uma nova eleição e os conselheiros acharam por bem que eu deveria continuar como presidente. E aqui eu estou. Ao longo desses anos todos, nós aprendemos muito. A rádio é um grande desafio na questão de gestão. A rádio tem desafios maravilhosos na área de pessoas, a gente lida com diversas especialidades, com verdadeiros artistas, porque cada um é um artista na sua área, e com o advento da comunicação agora social, né, como nós chamamos, né, das redes sociais, que nós entramos também, e diga-se de passagem, em 2003, quando eu cheguei, nós já tínhamos o nosso site no ar. E eu costumo lembrar que no primeiro congresso que eu fui da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, lá em Brasília, eu vim maravilhado quando eles diziam que o futuro do rádio AM são as redes sociais, é a internet. E eu achei aquilo maravilhoso. E quando eu chego aqui, o Gerson deu aquela risada dele: chefia, nós já estamos na internet, nós já estamos preparando isso tudo. Então, ao longo desses anos, a gente vem implantando, temos crescido bastante e os investimentos têm sido feitos. E você que nos assiste, que nos prestigia com a sua contribuição, colabora com a nossa fundação, com a nossa rádio, é que permite que a gente faça esse nosso trabalho 24 horas. Se melhor não fazemos é porque ainda não somos capazes, mas estamos todos em aperfeiçoamento, temos nos dedicado muito e temos aí os nossos eventos que esse ano com a pandemia nós não pudemos fazer, estamos tentando ainda fazer alguma coisa, mas a gente sabe que as restrições são importantes, o nosso público, a maioria é da terceira idade, somos de risco, também sou da terceira idade, então nós temos aí um grande desafio pela frente, manter tudo funcionando com os recursos escassos, mas o que a gente precisa, que cada um de vocês que nos assiste, que aceita a nossa colocação, que conhece a nossa rádio, o nosso noticiário, as nossas mensagens espíritas, que divulgue, porque o nosso objetivo é divulgar a doutrina cristã espírita. Então divulgue, várias pessoas que não são espíritas nos assistem, contribuem inclusive, gostam da nossa rádio. Nós temos um compromisso com a verdade, com a moral, com os bons costumes e fidelidade a Jesus e a Kardec. Esses são os nossos objetivos e enquanto nós estivermos aqui, estaremos seguindo aqui o modelo, o exemplo dos nossos antecessores e pedindo que a espiritualidade maior nos mantenha no ar por muitos 49 anos daqui para frente. E ano que vem, se Deus quiser, vamos comemorar os 50 anos com uma grande festa. A pandemia vai passar, tudo passa e nós vamos chegar lá e vamos continuar
companheiros participando dessa emissora da fraternidade. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, que Jesus continue nos abençoando e Paulo de Tarso nos amparando nas nossas atividades na nossa Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua consideração, pelo seu apoio e por suas preces. Fiquem com Deus. Eu sou o Valdenir Cruz e vou falar um pouco sobre a minha história na Rádio Rio de Janeiro. A importância da rádio na minha vida, como na vida de muitas pessoas, mas na minha vida ela tem uma importância muito grande. Por volta de 1990, eu fui convidado por uma amiga que trabalhava aqui na rádio, chamava Gilca Fernandes, e me convidou para vir trabalhar na rádio. O que eu achei uma grande loucura da parte dela, porque eu nunca tinha entrado numa rádio, não tinha a menor ideia do que era uma rádio, do que se fazia numa rádio. Mas ainda assim ela insistiu, e eu disse que não, recusei o convite algumas vezes, e um dia ela me pediu carona. Pediu então que eu a trouxesse à rádio de carona. Então eu vim como motorista, convidou para entrar no estúdio com ela. Eu entrei no estúdio e disse, lê esse texto aqui para mim. Eu li o texto e alguns segundos depois, o operador que estava lá dentro fazendo a gravação, levantou o polegar para ela e disse, tudo bem. Ele disse, tudo bem o quê? A gravação ficou ótima. Eu nem sabia que eu estava gravando um programa que na época se chamava Noticiário Cristão Espírita, hoje é o Informativo Espírita, que está no ar. Isso começou assim. Então eu gravei sem querer, sem saber, gravei um programa. E a partir daí a Gilca, que essa minha amiga, me convidou que eu continuasse trabalhando, fazendo esse noticiário. Então eu virei meio que repórter, sem ter a mínima noção de como se fazia isso, mas pegava as informações das casas espíritas e fazia um jornalzinho e gravava. E eu fiz isso por algum tempo, até que o Gerson me convidou certa vez para participar de um programa Ouvindo Você. Isso já no século XXI, já no início do século XXI, o Gerson me chamou para fazer um programa que era Ouvindo Você. Que eu era o espírita e tinha um psicólogo que trabalhava com a gente fazendo o programa. Então, ele falava da psicologia, eu falava do espiritismo em relação aos temas a serem abordados. E depois de um tempo nós fomos modificando a estrutura do programa Ouvindo Você, e hoje é o programa de uma grande audiência na rádio, felizmente, e está comigo há algum tempo. Então eu hoje estou um apresentador do programa Ouvindo Você. E as coincidências vão acontecendo, né? Ao longo desse tempo, o Gerson me pediu para ser conselheiro da Fundação. Eu aceitei o convite de ser conselheiro. Depois de algum tempo, o Gerson me pede, tudo Gerson, né? O Gerson me pede para ser gerente, administrador, direção de rádio. Eu não sei fazer isso, não tem importância, vem que a gente faz junto. E o Gerson me chamou, então eu entrei para ser diretor da rádio, entrei como diretor administrativo, fiquei um período como diretor administrativo, e hoje, né, também por indicação do Gerson, eu estou vice-presidente da Fundação Paulo de Tarso, por consequência da rádio, pelo convite do Gerson. Aí ele acabou desencarnando, o Roberto Vitorino, que era vice-presidente, assumiu, e a vice-presidência acabou caindo no meu colo. Então, essa é um pouco da minha história, né, de como cheguei à rádio até os dias atuais. Mas eu acho que mais importante de falar da rádio é falar da importância da rádio na minha vida como ser, como espírita, como ser humano, o quanto essa rádio tem me ajudado, o quanto ela vem me ajudando ao longo do tempo, até com os feedbacks que recebemos dos nossos ouvintes, falando da importância da rádio para eles, falando da importância do nosso programa para eles. E felizmente, né, ao longo desse período, ainda fiz uma faculdade de psicologia, exatamente para ajudar o Gerson no programa Ouvindo Você. Então, e hoje estou, como eu disse, como vice-presidente,
E com todo esse feedback, com toda essa ajuda que nós recebemos, eu faço palestra hoje em diversas casas espíritas, em, sei lá, dezenas delas pelo menos, e sempre recebo feedback positivo do quanto a rádio é importante na vida das pessoas. E nós estamos completando esse ano, ou esse mês, né? Esse ano e esse mês, 49 anos de existência na rádio. Então, dos 49, eu tenho pelo menos 30 na rádio. Então, eu tenho mais da metade de tempo de vida da rádio, eu tenho convivendo aqui com algumas saídas em função de necessidades profissionais, mas sempre saindo, voltando, saindo e voltando. Estive em Portugal um período, então voltei para a rádio e eu agradeço enormemente a oportunidade de estar trabalhando na emissora. E hoje, nos dias atuais, com toda essa parafernália, me permita essa palavra, né? Essa parafernália eletrônica, as redes sociais, é muito legal eu pegar e ouvir a rádio a 500 quilômetros daqui. Eu estou viajando a 500 quilômetros, eu pego meu celular e escuto a rádio. Então, escuto notícias da rádio, eu vejo os amigos da rádio. E eu nunca imaginei isso, eu nunca sonhei com isso. Então, é uma realização de um sonho não sonhado, mas que foi muito bom estar aqui, e é muito bom estar aqui esse período todo, principalmente agora. A gente tem uma equipe profissional assim, fantástica, né? Não é porque eles estão aqui atrás das câmeras, mas realmente são pessoas muito importantes, são pessoas de uma capacidade enorme. A Tatiana, com o trabalho dela, é fantástico, o trabalho de vídeo que ela faz, e todos os demais, né? Então, realmente, eu estou muito grato por fazer parte dessa equipe, como uma espécie de avô de todo mundo, né? Mas, né, dinossauro da rádio. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui para trabalhar, para ajudar no que for possível. Então, muito obrigado e peço a vocês que continuem nos prestigiando, que a rádio é muito importante para a nossa vida. Olá, meus amigos, eu sou Henrique Fernandes. Falar sobre a Rádio Rio de Janeiro me remete à infância. E por que isto? Porque minha mãe ouvia as preces do senhor Geraldo de Aquino todos os dias, em particular no programa das 18 horas. Eu era muito pequeno, acompanhava, e por isso eu posso dizer que, de certo modo, ainda que indiretamente, eu acompanho a Rádio Rio de Janeiro desde muito pequeno. Mas foi em maio de 2003 que, a convite do Gerson, eu passei a colaborar de uma forma regular no programa Ouvindo Você, e um pouco depois participando também do quadro Viva Melhor. Em outubro de 2005, eu entrei para o Conselho Curador da Fundação. O meu nome foi indicado na Assembleia pelo nosso amigo Valdenir Cruz. No ano de 2017, no mês de novembro, a convite da diretoria, eu passei a apresentar um programa novo, que se chama Café Literário, e atualmente eu faço parte da diretoria da Fundação. A rádio e essas oportunidades de serviço têm sido para mim uma escola, um local onde eu tenho aprendido muito. Portanto, neste aniversário de 49 anos de existência, eu quero agradecer a todos os diretores e funcionários pelo apoio, pela parceria, pela confiança, e especialmente a você que ouve e que ajuda a manter a Rádio Rio de Janeiro. Que a rádio prossiga na sua tarefa maior de divulgar o pensamento espírita, veiculando uma comunicação responsável de otimismo e de esperança para enfrentarmos os desafios da vida e da condição humana. Um abraço a todos. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, dessa vez, para agradecer. Agradecer imensamente a Geraldo de Aquino, ou aquele que fez todo o sacrifício da sua própria vida para movimentar o movimento espírita, redundantemente falando, e conseguir comprar a emissora da Fraternidade. Tinha um outro nome antes, depois virou Rádio Rio de Janeiro. E essa rádio tem ajudado inúmeras pessoas ao longo do tempo, ao longo da sua existência. São 49 anos de divulgação dos postulados de Jesus,
divulgação dos postulados espíritas, para que muitas pessoas saiam da depressão, da ansiedade e do sentimento de suicídio. Muitas pessoas ao longo desse tempo agradeceram muito. E eu, que cheguei na rádio em 1995, através do abençoado programa Caminho do Senhor, com o Gastão, fundado pelo Acácio e Gastão, com a nossa Olímpia, eu só tenho a agradecer a essa rádio. Cada momento que eu vivi aqui, que eu vivo aqui dentro dessa rádio, são momentos que me fazem crer e ter certeza, na verdade, que vale a pena continuar. A vida pode ter sofrimentos, pode ter muitos desafios, mas a gente tem que continuar lutando, continuar acreditando, tendo a certeza absoluta que nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece para o nosso mal. Tudo que nos acontece tem algum objetivo, e o objetivo é sempre positivo, é sempre de nos mostrar que nós podemos, nós temos essa capacidade. E a Rádio Rio de Janeiro, que hoje não é só pelo AM, pelos 1.400 kHz, mas também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo próprio site da Rádio Rio de Janeiro, leva a muita gente, dentro e fora do Brasil, essas comunicações, essas instruções que são tão importantes para cada um de nós. Se eu puder pedir alguma coisa a você, eu vou pedir. Ajude a Rádio Rio de Janeiro a continuar crescendo cada vez mais. Divulguem a rádio. Aonde vocês estiverem, divulguem para que possa cada vez mais pessoas serem beneficiadas por essa rádio, que é a emissora da Fraternidade. Muita paz, muita luz, muito amor nos corações de todos vocês, e que nós juntos possamos crescer cada vez mais com essa rádio. Estamos de volta com essa edição especial dos 49 anos da Rádio Rio de Janeiro. É o Movimento Espírita em Foco comemorando com você essa data tão importante da Rádio da Fraternidade. Olá, eu sou Marcílio Latini, voluntário da Rádio Rio de Janeiro, atuo na diretoria de radiodifusão, que é a área que cuida da parte técnica da rádio, envolvendo os estúdios na sede na Ilha do Governador e nosso parque de transmissão em Magé. A minha história com a Rádio Rio de Janeiro ela é bem antiga, né? Quando éramos crianças, ainda morávamos em Nova Friburgo, e a minha mãe sempre reunia os filhos que estavam por perto, né? Nós éramos 14, né? Mas os que estavam por perto, às 18 horas, na hora da Ave Maria, com Geraldo de Aquino, minha mãe sempre preparando a janta, família de italiano, come angu todos os dias, né? E minha mãe sempre nos convidava, ela estava mexendo esse caldeirão de angu, com uma colher de pau bem quente, dentro do angu, né? E a gente sempre atendia o convite dela, né? Interessante. Mas, depois que eu me aposentei, em 2011, né? Eu sempre fui ligado a Cruzada dos Militares Espíritas e ao Abrigo Teresa de Jesus. Então a Zilma, então vice-presidente do Abrigo Teresa de Jesus, pediu que eu fizesse uma apresentação em PowerPoint para uma comemoração que teria no abrigo, envolvendo assim, eu ia fazer a parte das crianças, né? Então eu fotografei, preparei a apresentação, e no dia da apresentação quem estava lá? Gerson Simões, a Zilma e outras pessoas, né? E eu notei quando eu estava no computador controlando, o Gerson cochichou alguma coisa assim no ouvido da Zilma e ambos olharam para mim. E eu continuei. Então, quando terminou a apresentação, o Gerson e a Zilma vieram falar comigo. Eu confesso que até então eu não tinha sentido nada ainda, né? Mas eu expliquei que eu estava aposentado, sou engenheiro eletrônico, trabalhei com telecomunicações, em laboratório, aquilo tudo, né? E o Gerson, então, na época a rádio acho que estava sem um diretor na área de engenharia, nessa área, né? Fez esse convite. E aí eu estou aí até hoje na Rádio Rio de Janeiro. Mas hoje, em especial, nós estamos gravando esses vídeos, né? Para comemorar mais um aniversário da nossa querida emissora, né? O primeiro agradecimento é a você. É você que nos ouve no 1400 AM, você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais, e principalmente todos aqueles que não deixam de colaborar com o Clube da Fraternidade. Sabemos que estamos em situações difíceis, muitas pessoas sem vencimentos, mas só temos a agradecer a essas pessoas que colaboram com o Clube da Fraternidade, porque se não fosse vocês,
nós não estaríamos aqui, a nossa emissora não estaria aí. Então temos sim bastante dificuldade, é uma emissora bastante enxuta. Conseguimos manter essa emissora com 24 horas de programação espírita, 7 dias por semana, o ano inteiro. Nós temos em torno de 40 funcionários. Então é um quadro bastante enxuto. Então temos que agradecer aos profissionais lá de Magé, do nosso parque de transmissão, que faça chuva, faça sol, eles estão lá 365 dias por ano mantendo o nosso transmissor ligado, transmitindo em 1400 AM. Os profissionais da sede, os programadores, coordenadores, o pessoal da informática, o pessoal da produção digital, o pessoal da produção, jornalismo, da administração, são essas pessoas que fazem a nossa emissora estar no ar e funcionar, com muito sacrifício, muita luta, mas com alegria em nossos corações, por uma emissora que transmite, de certa forma, os ensinamentos de Jesus. Ajudamos pessoas, levamos aconchego, informações corretas, ajudamos pessoas em situações difíceis de suas vidas. Então isso só nos traz alegria. E nosso agradecimento, como disse, final é para você que colabora com o Clube da Fraternidade e permite que nós estejamos aqui hoje. Então, forte abraços a todos. Marcílio Latini, com muita alegria por ser um voluntário da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, como falamos sempre, na emissora que todos podem ouvir sem susto e sem preocupação. Então continuem com a gente. Abraço a todos. Fui. Olá amigos, eu sou Eduardo Araújo. Estou aqui para falar um pouquinho da minha história com a Rádio Rio de Janeiro. Difícil, né? Porque a minha história é grande, mas eu vou tentar resumir. A minha história começa ainda jovem, com 18 para 19 anos. Eu conheci a doutrina espírita. E algum dia, na casa espírita, alguém falou: você sabia que existe uma rádio que fala de espiritismo? Eu fiquei assim, poxa, eu quero saber que rádio é essa. Aí me falaram, Rádio Rio de Janeiro. Vai lá no radinho de pilha, coloca nos 1400 kHz AM e você vai estudar espiritismo dentro da sua casa. Eu adorei. Comecei a ouvir a rádio e comecei a estudar a doutrina. E eu lembro que eu comprava os livros e ia acompanhando os estudos. Lembro do programa Luz na Penumbra, que é um programa que estuda todas as obras de Allan Kardec, e foi ali que eu fui aprendendo espiritismo. Claro, estava na casa espírita, mas confesso que a rádio foi a minha grande escola no conhecimento da doutrina espírita. O tempo passou e eu sempre fui muito tímido. Nunca imaginei que um dia estaria aqui dentro da Rádio Rio de Janeiro, mas quando Deus quer, Deus faz. Em novembro de 2014, eu vim à Rádio Rio de Janeiro para conversar com o seu presidente, senhor Gerson Simões Monteiro, já falado por tantos e tantos companheiros, porque são raras as pessoas que aqui estão hoje que não tenham passado pelas mãos de Gerson Simões Monteiro. Eu vim pedir uma ajuda ao Gerson, vim conversar com ele sobre um problema. E ele carinhosamente me atendeu, mostrando que, apesar de ser uma pessoa que ocupava um cargo tão importante como presidente da Fundação Paulo de Tarso, a nossa Rádio Rio de Janeiro, ele recebeu um jovem para conversar e orientar. Para minha surpresa, após essa conversa, o Gerson me chamou para almoçar. Fomos almoçar. E ele me perguntou várias coisas sobre o espiritismo, perguntou qual era a minha profissão, falei que era psicólogo. Ele foi me testando, eu não sabia que ele estava me testando. Eu fui almoçando e conversando. Num determinado momento da conversa, ele disse: Eduardo, você sabia que nós temos um programa aqui na rádio chamado Ouvindo Você? Falei: ah, conheço, Gerson. Na época, ele estava dirigindo esse programa, já que o nosso Valdenir Cruz, que hoje dirige o programa Ouvindo Você, estava viajando. Ele falou assim: esse programa Ouvindo Você, ele recebe psicólogos e psiquiatras espíritas. Eu falei: ah, eu sei, muito bom, não perco esse programa. Ele falou: então você se prepare que como psicólogo você é o próximo convidado. Quase que eu desencarnei. Imaginar estar aqui dentro da rádio, falando no microfone da rádio, era algo completamente impensável, inimaginável para mim. Mas eu não tinha como fugir, ele foi tão carinhoso comigo, ele falou: fique tranquilo, eu vou estar do seu lado. Eu tenho até uma foto desse dia, que para mim é uma foto que eu nunca mais vou esquecer, onde eu fiz a minha primeira participação. Acabou o programa, eu respirei aliviado, que eu conseguia, passar pelo teste. Aí ele me olhou e falou assim: muito bom, gostei muito. Esse
prepare para ser convidado para mais programas. Resumindo, o tempo passou. Hoje eu estou aqui na Rádio Rio de Janeiro com alguns programas que ele foi colocando ao longo do tempo sobre a minha responsabilidade, inclusive o programa Debate na Rio, um dos principais programas aqui da nossa rádio, que o Gerson dirigia e que ao desencarnar ele me deixou essa atribuição. Juntamente com o André Afonso Monteiro, hoje também apresentamos o Debate na Rio. Realmente são coisas que somente Deus explica. Estar aqui na rádio, para mim é um grande presente. Presente porque eu sempre fui ouvinte e presente por eu hoje ter a oportunidade de, dentro da rádio, saber a influência que ela tem na vida das pessoas. A quantidade de mensagens que eu já recebi aqui, ao longo desse tempo que eu estou, desde novembro de 2014, de pessoas que disseram que as suas vidas foram preservadas graças a essa rádio, é muito grande. Muitas vidas foram salvas do suicídio. Muitas pessoas superaram processos de depressão, de desespero, de desânimo. Esse, acredito eu, é o maior presente de todos nós que trabalhamos na Rádio Rio de Janeiro. Saber que este trabalho, que é feito voluntariamente, todos os nossos programadores, todos aqueles que apresentam programas estão aqui voluntariamente para levar o conhecimento da doutrina espírita e para levar o conhecimento fundamental do Evangelho de Jesus em nossas vidas. A Rádio Rio de Janeiro, ela não é somente ouvida e assistida por espíritas. O número de simpatizantes da doutrina espírita, de católicos, de evangélicos, de pessoas que se declaram ateus, cresce a cada dia. Pessoas que contribuem anonimamente, muitas vezes, pessoas que participam do Clube da Fraternidade, que mantém a nossa emissora no ar, pessoas que realmente têm a Rádio Rio de Janeiro como se fosse da sua própria família. Eu já fui abraçado nas ruas por pessoas que se abraçaram a mim chorando, agradecendo por nós estarmos aqui. Isso não tem preço, gente. E não é para envaidecer, não. Porque é o carinho, é o amor que as pessoas têm por nós, por todos nós, por todos os funcionários da emissora. Vocês que estão aí nos acompanhando, vocês que estão nos assistindo, realmente fazem parte da nossa família. Nós agradecemos do fundo do coração desses 49 anos que essa emissora está no ar e nós esperamos que ela cresça cada vez mais, porque hoje, além do radinho de pilha dos 1.400 kHz AM aqui na cidade do Rio de Janeiro, a Rádio Rio de Janeiro ela está chegando em qualquer lugar do Rio, do Brasil e do mundo, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso Instagram, pelo nosso Twitter. Estamos em todas as redes sociais. Esperamos que, ao lado de cada um de vocês, a Rádio Rio de Janeiro possa crescer e salvar cada vez mais vidas. É isso que Jesus espera de todos nós. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Cláudia Dutra, para aqueles que não me conhecem, só escutam a minha voz. E como todos os outros que já falaram antes de mim, eu também tenho uma história com a Rádio Rio de Janeiro. Em 2007, nas comemorações dos 150 anos do Livro dos Espíritos, estávamos todos empenhados numa campanha de divulgação e de apoio à Federação Espírita Brasileira. E foi assim que eu conheci fisicamente a Rádio Rio de Janeiro. Parte integrante do 38º Conselho Espírita de Unificação, que fica lá em Niterói, terra de onde eu venho. Eu fui convidada para participar do programa Movimento Espírita em Foco, para contar o que o 38 estava fazendo para comemorar esses 150 anos. Pela primeira vez, estávamos ocupando ao mesmo tempo vários espaços públicos, fazendo uma ampla divulgação da doutrina dos espíritos, levando o movimento espírita para teatro, praças, enfim, estávamos contando a todos que o grande feito de Kardec estava completando 150 anos. E vim fazer o programa aqui, que então era comandado por Maria José Ferreira, que também morava em Niterói, e fiquei muito feliz, porque eu tive uma ideia completamente diferente daquela que eu tinha do que era a Rádio da Fraternidade. Passado alguns meses,
eu fui novamente convidada dessa vez para substituir uma pessoa que deveria vir fazer um programa e não pôde. E para minha surpresa, depois do programa, eu fui chamada para ir à sala de Gerson Simões Monteiro. Eu já conhecia Gerson lá da antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, hoje Instituto Espírita Bezerra de Menezes, uma casa centenária. São 113 anos de atividades no movimento espírita. E Gerson me fez uma pergunta: você quer fazer um programa de rádio junto com Maria José? Eu me assustei. Falei, pelo amor de Deus, eu nunca fiz nada nem semelhante. Ele falou, não, vamos testar você, fica tranquila, fica calma, nós vamos te apoiar. E Gerson fazia isso com todo mundo. Nos convidava para tomar um cafezinho, se fosse mais cedo nos convidava para almoçar aqui perto da rádio. E no meio da conversa ele fazia o convite. Bom, eu aceitei o desafio, passei a apoiar a Maria José no programa Movimento Espírita em Foco. E ela me fez uma outra surpresa 4 anos depois. Me chamou para um almoço para me dizer que a partir daquela próxima semana ela estaria mudando de estado, estava mudando-se para Belo Horizonte e que o Movimento Espírita em Foco ficaria comigo. Dessa vez eu tremi mesmo, porque eu fiquei muito assustada de fazer esse trabalho. Ele ia ter uma face diferente, porque nós somos pessoas diferentes, mas enfim, aceitando o desafio, com o apoio da então diretoria daquela época, nós fomos modificando o programa, fazendo tudo do nosso jeito. Fui convidada para participar do conselho da Rádio Rio de Janeiro e alguns meses depois o Gerson anunciou que iriam criar uma diretoria de marketing na rádio, que até então não tinha uma diretoria cultural, mas não de marketing, e que gostaria que eu fizesse parte dessa diretoria, assumisse essa diretoria. Como eu adoro um evento, todo mundo que me conhece sabe disso. Aqui estou, diretora de marketing da Rádio Rio de Janeiro, com uma missão. Nós passamos a levar a rádio fisicamente para dentro do movimento espírita, cortando esse Rio de Janeiro, Niterói e outros lugares, levando a rádio, levando a equipe, mas principalmente trazendo o movimento espírita para dentro da Rádio Rio de Janeiro. E fazendo aquele marketing interno, que é também ajustar a participação de todos os funcionários e demais participantes da rádio, os outros voluntários, para que a rádio seja o que ela realmente é, uma grande família. Uma família que faz um trabalho de divulgação da doutrina, mas que principalmente é um espelho e uma vitrine para o movimento espírita. E esse ano a rádio faz 49 anos. Não estamos tristes de não podermos fazer um grande evento, porque nós estamos preparando os nossos corações e guardando as nossas forças para o nosso jubileu de ouro em 2021. A rádio vai fazer 50 anos e nós esperamos estar aqui com toda essa equipe maravilhosa para fazer essa comemoração em grande estilo, junto com você, junto com o Clube da Fraternidade, que é um pouquinho mais novo que a rádio. O clube tem 30 e poucos anos, mas sem vocês nós não estaríamos aqui. Então ficam os nossos agradecimentos em nome dessa diretoria, a essa equipe maravilhosa que trabalha conosco. O marketing é uma equipe de 3 ou 4 pessoas, mas que tem um apoio gigantesco de toda a técnica da Rádio Rio de Janeiro. Nós precisamos dizer quem somos, por que estamos aqui, o que nós viemos fazer. E vamos fazer isso juntos. O aniversário da rádio não está nos trazendo tristeza, muito pelo contrário. Está nos trazendo uma grande alegria de podermos hoje fazer parte dessa equipe e podermos dizer para você, amigo ouvinte, muito obrigado pelo apoio que a rádio recebeu nesses 49 anos. E nós esperamos estar outros 49 anos com outras pessoas aqui pela doutrina e por você. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou André Afonso Monteiro. Vou contar um pouco da minha trajetória aqui na rádio para vocês. Eu cheguei aqui na rádio mais ou menos por volta do ano de 2013, através do nosso querido Carlos Alberto Ferreira. Eu conheci o Carlos Alberto Ferreira do Centro Espírita Bezerra de Menezes, na verdade, Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes de Cascadura. Eu fazia um trabalho lá no Bezerra de Cascadura de comentário do Evangelho
no intervalo entre uma reunião pública e outra. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar ao vivo, de vídeos, então para mim era um desafio. E a minha trajetória dessa minha chegada na rádio, ela coincide também com uma mudança muito grande na minha vida e basicamente essa necessidade de falar ao vivo, de falar para as pessoas, de divulgar a doutrina dos espíritos. Então eu fazia esse trabalho a pedido do diretor dessa casa lá de Cascadura e fez esse convite. Eu faço um trabalho lá na Rádio Rio de Janeiro, sou um dos debatedores do programa Debate na Rio, e o Gerson Simões Monteiro pediu que eu levasse algumas pessoas que eu achasse interessante para trabalhar, para apresentar também o programa, ser um dos debatedores. E eu achei que, nossa, é algo que eu nunca imaginei que eu pudesse ter alguma condição de fazer a participar de um programa ao vivo em uma rádio, principalmente na Rádio Rio de Janeiro. Eu ouvia muito a Rádio Rio de Janeiro, ouvia os programas do Gerson, o Debate, com Jadiel, com Marcos Demário, e aí marcamos uma segunda-feira, vim de carona com Carlos Alberto, cheguei até aqui na rádio, foi apresentado o Gerson, e ali de imediato o Gerson me perguntou, faltou um debatedor, você está preparado, você quer participar do programa de hoje? Então não só eu fui ali apresentado ao Gerson, como também participei pela primeira vez de um programa assim, meio que caindo de paraquedas ali, né? Fiquei muito nervoso, muito tenso, envergonhado, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí passei a vir com frequência, a ser chamado, participando ali da escala da Marcinha na secretaria, e com o tempo eu fui agregando outros trabalhos aqui na Rádio Rio de Janeiro. Hoje, além de apresentar o programa Debate na Rio, de coordenar o programa Debate na Rio, também apresento o programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese. Mas essa minha trajetória, ela foi construída passo a passo. Em um primeiro momento, eu fui convidado pelo Gerson para participar de um grupo de trabalho da reforma do Código de Ética da Rádio Rio de Janeiro, do Código de Conduta. E essa equipe era eu, César Lourenço, Carlos Alberto Ferreira e o Fabiano Henrique do Esperanto. Nós formamos ali aquela equipe, trabalhamos durante alguns meses na elaboração do Código de Conduta e logo em seguida surgiu uma vaga para o Conselho Curador e fui mais uma vez convidado aí pelo Gerson, pelo Marcos Demário também, até por esse trabalho que foi realizado na elaboração do Código de Conduta, eles me fizeram esse convite para participar do Conselho Curador. Eu aceitei porque eu normalmente nunca recusei trabalho, eu não busco muito trabalho, mas também quando o trabalho chega, eu procuro, dentro das minhas possibilidades, colaborar da melhor maneira possível. E a partir daí eu fui fazer parte do Conselho Curador e logo em seguida teve o problema de doença e afastamento, desencarnação do Gerson, que isso desencadeou algumas mudanças aqui na rádio. O programa de quinta-feira, ele era apresentado pelo Gerson, com a participação do Marcos Demário, da Nádia do Couto Vale e do Dirceu Machado. Era essa equipe fixa. E eventualmente eu participava ali. Com o afastamento do Gerson, o Marcos Demário passa a coordenar e apresentar o programa e eu fiquei ali como um coringa ali resolvendo sempre que alguém tinha alguma ausência. Passei a fazer parte dessa equipe de quinta-feira. Em seguida, o Marcos Demário se afasta também da diretoria e da apresentação do programa, assume o Paulo Guedes no lugar dele. Paulo Guedes fica durante algum tempo e logo em seguida, o Paulo Guedes, a esposa dele, é transferida do Rio de Janeiro lá para Valença. E com isso, eles, na época já era o Marcos Demário e o Vitorino, eles me convidaram para ser o coordenador e o apresentador do programa Debate na Rio. Isso para mim é uma alegria muito grande, porque participar do programa Debate na Rio, participar ativamente da administração, dos trabalhos aqui na Rádio Rio de Janeiro, é um prazer, uma sensação muito boa de você poder contribuir naquilo que você pode para o sucesso da rádio, sem contar pelo nosso crescimento espiritual.
Então, essa trajetória, essa mudança, a minha chegada à Rádio Rio de Janeiro, coincide justamente com esse novo ciclo na minha vida. Então eu guardo isso com muito carinho, essa necessidade de divulgar a doutrina espírita, essa necessidade de conhecer, de estudar e de levar ao público aquilo que seja de interesse dessa comunidade de ouvintes e de internautas, que possa ser útil para o dia a dia deles, como também é para mim. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui na Rádio Rio de Janeiro, sempre servindo, sempre na medida do possível daquilo que me for solicitado, sempre colaborando, tendo essa interação com os ouvintes, que cada ouvinte nós temos como se fosse um amigo, mesmo sem conhecer pessoalmente, mesmo não tendo muito contato, mas as interações que nós fazemos pelas redes sociais, os encontros às vezes esporádicos que nós temos nos eventos da rádio, trazem uma alegria e um conforto muito grande, porque nós conseguimos ver nos olhos de vocês a alegria e o prazer que a rádio proporciona. Então, eu é que agradeço ao convite do Carlos. Toda vez eu falo isso com ele. Muito obrigado por você ter feito esse convite e muito obrigado ao nosso querido Gerson Simões Monteiro por ter me recebido e ter me ensinado tanto aqui no programa Debate na Rio. Obrigado, meus amigos. Você que nos acompanhou durante esses minutos que estivemos no ar, que teve a oportunidade de conhecer cada um dos diretores da rádio, de entender porque somos tão gratos aos momentos especiais em que fomos chamados a conhecer a Rádio Rio de Janeiro, fisicamente falando, já que alguns de nós conhecíamos pelas ondas da 1400, e porque nós não chegamos por aqui e passamos. Nós chegamos e ficamos. E pretendemos que depois da nossa partida, no momento em que nós não tivermos mais condições de exercer nenhuma função, outros que nos substituam o façam com tanto amor como nós fazemos. E tudo isso só é possível porque você que está aí do outro lado, em todo canto do mundo, pelas redes sociais e através dos rádios e dos radinhos e dos rádios de carro por esse Brasil afora, acompanhando a Rádio da Fraternidade. Nós estamos aqui porque você está aí do outro lado. Então, nesses 49 anos, e é hoje o aniversário da rádio, nós queremos agradecer a sua audiência, a sua participação e dizer para você: fique conosco, porque nós estamos aqui por você. Uma tarde de muita paz, um final de semana de saúde e tranquilidade, e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.